Olá, meus queridos amigos e queridas amigas. Vamos continuar no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos falar a reencarnação fortalece os laços familiares, enquanto a unidade os destrói. Então, quando a gente começa a pesquisar sobre as doutrinas materialistas, a gente vê que o processo de uma única encarnação, que o corpo e o espírito, a alma, seja criada juntos. Então, como ficaria essa questão? Como seria o progresso da humanidade? Então, nós pararíamos e todos os laços de afinidade, de simpatia, também seriam rompidos, porque a alma seria destruída junto com o corpo, da mesma forma que foram criados. Então, onde estaria o progresso da humanidade? E nós notamos, se nós lemos, ouvimos falar, contando através de cinema, lendo livros e tudo mais, nós temos contatos com biografias de pessoas conhecidas, de artistas, por exemplo, que contam da sua vocação inata por uma atividade. Um escritor, um músico, um cantor, um ator, uma atriz e por aí vai. Aquele talento é dele. Tenta oferecer ele outra condição e essa pessoa não aceita. Ela segue aquele objetivo. Vai para a arte, vai para a medicina, vai para a ciência, ele vem com essas tendências. Então, se é criado junto, como que eles nascem com essas tendências? Como que uma criança nasce, por exemplo, chamada materialmente na ciência materialista de superdotadas, com uma inteligência acima do normal? Na área da medicina, na área judiciária, como tem crianças com 8 anos, 9 anos de idade, que dá um show em medicina, inclusive em cirurgia. Outros na parte jurídica, administrativa. Como que isso acontece? Se ela foi criada, a alma junto com o corpo. Da onde vem esse aprendizado? Se ela não teve contato na vida física com a medicina, pela sua idade até, ou com a parte jurídica, e por aí vai. Como se explicar? Então seria complicado explicar sem a reencarnação. Só a reencarnação pode dar essa bagagem. O espírito lembrar de alguma coisa que ele fez no passado. Lembrar de pessoas que ele conheceu no passado. E quantas histórias analisadas pela própria ciência que nos mostra isso. Temos filmes sobre isso. Vou citar um. Minha Vida em Outra Vida. Somente a reencarnação poderia dar condição daquela mulher ter aquelas lembranças que ela tem dos seus filhos, da sua família em outro país. Ninguém acreditava. E ela buscou seus objetivos e encontrou. É uma história verídica. E tantas outras tem sobre isso. O livro Você Já Viveu Antes, da Ellen Barker, respeitadíssima no meio científico. Só a reencarnação pode explicar. Agora, nascer junto com o corpo, não seria possível essas lembranças e nem uma criança superdotada.
anula totalmente essa condição. E depois, uma criança morre. E aí? Você, adulto, a criança teve chance de fazer o mal? Não. Mas você teve. E aí, como é que fica? Então Deus vai punir você, como assim fala, você vai para o inferno, eternamente. Aquela criança não teve chance, ela vai para o céu, no paraíso. Cadê a justiça sob essa condição? Só a reencarnação explica, inclusive, as nossas condições sociais. Por que tanto desajuste na nossa sociedade? Pobres, ricos, miseráveis, violentos, pacíficos. E aí? Só a reencarnação mostra o aprendizado do espírito durante várias encarnações. E as afinidades entre as pessoas que vivem na mesma família. Como seria essa afinidade? Se eles nem sequer se conheciam antes. Seria como a gente explicou no vídeo anterior. Aquela pessoa que entra na família para ter um aprendizado com os bons espíritos ali encarnados. Não se conhecia ninguém. Aonde vai existir afinidade? Somente a reencarnação mostra que vivemos no plano espiritual e lá nos conhecemos, revemos amigos, parentes e tudo mais. E criamos esse vínculo de amizade que se manifesta no espírito quando ele encarna. Então, os grupos se unem e a gente se encontra no plano espiritual novamente. Olha que maravilha! Você encontrar uma pessoa que você ama, ou você encontrar uma pessoa que você lesou, você reconhece, quer pedir perdão e você nunca mais vai encontrá-la? E você vai ter que conviver com isso? Se martirizando com essa condição? Que maravilha poder encontrar, dar um abraço, oh, foi mal, me perdoa pelo que eu fiz com você. Olha que legal. Encontrar aquela mãe, aquele pai, aquele amigo, aquele irmão, novamente poder rever. Então, a reencarnação é muito mais justa, mostra a justiça de Deus. Porque se você fez o mal o tempo todo, então o espírito ser destruído junto com o corpo, então você viver os prazeres da carne, você leva a vantagem daquele que resolve ser bom, fazer tudo certinho. E você tiraria o sentido das máximas de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus, que o resto virá por acréscimo. Como virá por acréscimo se você vai desaparecer depois da vida encarnada? Como que você vai acumular tesouros no céu se você será destruído? Para quê? Então se acumulam tesouros da terra, por causa dessas crenças. Veja que a gente está colocando alguns pontos para que nós possamos analisar a nossa realidade. É o que acontece com cada um de nós. E como seria se a gente fosse destruído?
Então vale a pena viver no mal? Valeria a pena. E aquele que é o bom? Levaria desvantagem. Por quê? Por que que aquele se tornou bom e o outro ruim? Se ele foi criado da mesma forma junto com o corpo. A mesma criação. O mesmo processo divino. Por que que um é ruim e o outro é bom? Olha quantas coisas a gente pode questionar. Na unidade da existência e a reencarnação, a pluralidade das existências. Quantas perguntas ficam sem resposta, que a gente só consegue responder com a nossa proposta de reencarnação, que é a justiça de Deus. E vamos falar mais. Quase todas as religiões são reencarnacionistas. Então, a gente tem que começar a abrir a nossa linha de raciocínio e começar a perceber que não é justo, não é a justiça de Deus a alma ser criada junto com o corpo e desaparecer junto com o corpo. Então, prevalece o mal e nunca o bem. Porque o bem seria algo que não valeria a pena sem a reencarnação. Semear e colher o que plantou. Não daria para colher o que plantou sem a reencarnação. Então, que nós ficamos nessa reflexão de hoje e voltaremos ao assunto no próximo vídeo. Então, que Deus nos abençoe, se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.